Muito bem, tá começando mais um episódio do Fala-se Podcast. Você já sabe que nós gravamos apenas 10 episódios por temporada. Então, já se inscreve no nosso canal, acompanha aqui, porque nós já estamos no quarto episódio. Já tivemos pessoas sensacionais aqui, diversos insights, coisas que você pode já trazer para sua vida, para sua empresa, enfim. E até mesmo que você pode se inspirar, ok? Mas nós ainda temos 6 episódios daqui para frente. Esse e mais 6. Então, já se inscreve, ativa as notificações para você receber todos os conteúdos que vão ser postados aqui. E como eu disse, para você usar isso para a tua vida, para você usar isso para as tuas metas e tudo mais. Combinado? Você também já sabe que a nossa primeira temporada nós éramos Up Podcast, mas agora nós somos Fala-se Podcast. E tudo isso por questões burocráticas, mas quero te lembrar, o propósito continua o mesmo. Nosso propósito aqui é contribuir para a tua vida através de outras vidas. Aqui, nessas poltronas dessa cadeira aqui, eu coloco pessoas extremamente de peso, experiente, para trazer para vocês histórias, sonhos, objetivos e desafios que elas viveram na prática. E assim, dessa forma, você pode aprender, se inspirar, achar até mesmo uma solução aí para o teu dia a dia. Então, sem mais delongas, você já deve ter visto aí na capa quem é a pessoa, as pessoas que nós vamos conversar hoje. Hoje nós estamos em três, e isso é inédito aqui, é a primeira vez que nós gravamos em três pessoas, mas vai ser maravilhoso, porque eu gosto mais dessas meninas. Quando conheci elas, eu tenho um carinho muito grande por elas e vocês também vão gostar, vocês vão entender o porquê disso, porque elas são excepcionais e têm uma história de vida muito inspiradora. Nós vamos conversar então aqui hoje com duas empresárias do ramo de contabilidade. O escritório de contabilidade que mais cresce em Colorado atualmente é dessas meninas. Elas são super poderosas. E hoje vocês vão conhecer, então, a Camila, que ela é contadora do escritório Confiança, e a Larissa, administradora do escritório. Vamos lá conversar com elas? Sejam muito bem-vindas. Como é que vocês estão? Obrigada, Cássia, tudo certo, graças a Deus. Obrigada pelo convite. É um prazer Prazer enorme estar estar aqui. aqui. Prazer enorme. Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Ok? Tá tudo bem. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. As meninas estão, obviamente, nós estamos aqui ansiosas, talvez nervosas, porque é uma grande bagagem, vamos assim dizer, né? Sentar aqui de frente uma para as outras e compartilhar histórias e tudo mais. Mas daqui a pouco elas vão se soltar e vocês vão conhecer um pouco mais dessas meninas aqui, e vocês vão entender como elas saíram lá das suas vidas, dos seus cotidianos, construíram um escritório que em um ano duplicou a carteira de cliente, ampliou o espaço físico, foi para um escritório maior e ainda aumentou o time. Eu já quero começar por aqui. Eu já quero começar por aqui, porque um ano. O nosso assunto hoje aqui é sobre os desafios de empreender, mas eu já quero começar por aqui porque a gente vê dados aí na internet que uma empresa, para ela crescer, ela leva de 3 a 5 anos, uma empresa para ela se consolidar no mercado brasileiro, ela leva aí mais de 5 anos, né? Certo. E em um ano vocês chegam metendo o pé na porta, trazendo uma contabilidade diferente para Colorado, né? Não só para Colorado, mas para a região. Enfim, vocês trazem isso diferente para a gente e crescem. O legal é isso. Porque se, como uma ou qualquer outra empresa normal, entre aspas, vocês tivessem aberto as portas, esperado o cliente cair do céu e tudo mais, e tivessem ali no mesmo nível, é até compreensível, dado esses números que a gente trouxe aqui. No entanto, vocês não, vocês, enfim. Além de Deus, que nós vamos falar sobre isso, o que você considera que foi importante, o que vocês duas consideram que foi importante para esse crescimento tão rápido e exponencial? Bom, eu acredito que a gente traz uma visão mais ampla e objetiva e a gente trabalha com propósito de vida. Quando a gente atende um cliente, a gente simplesmente não atende.
simplesmente por atender. A gente, trata aquela cliente como se ele fosse único, né, que ele possa passar e sair da nossa presença melhor do que ele chegou. Então, quando a gente pensa nisso, eu acho que a gente consegue deixar um legado maior para as pessoas e, em vez de só pensar, às vezes, no dinheiro, que eu acho que o dinheiro é consequência de um trabalho bem feito que a gente entrega, a gente olhar com amor, com carinho, com respeito, porque cada pessoa que passa ali deixa também um pedacinho e leva um pedacinho da nossa história. Então a gente veio com essa ideia de servir, poder servir com o coração o que a gente faz. Daí, Maravilhoso. Quer agregar alguma coisa? Além de servir, né, o cliente, a gente tenta entender a dor dele, solucionar da melhor forma, e a gente fica preocupada realmente em resolver o problema dele. É uma pessoa que tem família, tem filhos, igual nós, e se coloca no lugar. E hoje é muito difícil a gente ver, principalmente nessa área, que é uma área mais séria, é muito difícil a gente ver isso, né, esse cuidado com os clientes. E a gente se preocupa realmente em simplificar também, porque é um assunto burocrático e muitos não entendem, e a gente tenta trazer da maneira mais simples para todos compreender e solucionar. E a gente trabalha resolvendo problemas, né? E resolve a vida de todos. No podcast de acho que número 2, estava conversando aqui com o nosso convidado e ele falou assim: a vida do quando um empreendedor entende que a vida dele é resolver o problema do cliente, aí ele entendeu que tá no caminho certo. Mas quando o empreendedor não entende isso, ele só quer vender, né, Sim. é quando as coisas começam a dar errado. Mas, eu concordo com tudo que vocês disseram, né. Essa questão de servir, Camila, ela tá muito ligada a 2 coisas, na minha opinião: propósito e o dinheiro realmente ele se torna consequência disso, né, a partir do momento que: "Ah, legal, eu quero servir, esse é o meu essa é a minha intenção", o dinheiro ele vem porque ele é como se fosse uma soma, é o seu propósito mais a sua ação igual a algum resultado, né. Então, eu também eu concordo com isso. E até nas mentorias financeiras que eu ofereço, né, eu falo pro pessoal: "Gente, vocês precisam entender que dinheiro é consequência, o seu financeiro é consequência de tudo que você faz e tudo que você é. Então, se você é uma pessoa compulsiva, obviamente seu financeiro vai ser horrível. Se você é uma pessoa que planeja, economista, obviamente seu financeiro vai ser um pouco melhor, né? Se você é uma pessoa visionária, obviamente você vai ser aquele tipo de pessoa que usa o seu capital para fazer investimentos. Então, tudo isso é uma consequência. E no mundo dos negócios também. Então, tá ligado diretamente com o propósito, né? O servir. Mas uma coisa muito importante que eu vejo também em servir é a espiritualidade, certo? Afinal de contas, esse foi o maior ensinamento, o maior legado que Jesus Cristo, que passou pela terra, deixou pra gente, né? Que Deus deixou pra gente através de Jesus Cristo. Quando ele nos manda Jesus e fala, desce e morre por eles lá. Aí um dia tá Jesus conversando com seus discípulos, e o engraçado, né, só fazendo um adendo aqui, que os discípulos de Jesus, o mais normal, o que teve mais sucesso, vamos assim dizer, não sucesso, fui infeliz nessa palavra, o mais certo da cabeça foi o que entregou Jesus. O restante, todos eles, se você for ver a personalidade dos discípulos de Jesus, eles tinham algum problema muito sério, às vezes até de personalidade. Sim. E o mais, entre aspas, normal foi o que traiu Jesus. Ou seja, e Jesus sabia disso, né? Mas um dia ele estava conversando com seus 12 discípulos e ele olha e fala assim: não, eles estão discutindo sobre quem vai ter o lugar do lado de Jesus. Já viram essa passagem? Já sim. Aí Jesus olha para ele e fala assim: o que vocês estão falando aí? Aí eles falam: não, eles conversam com medo de falar pro mestre que eles estavam discutindo como que ia ser no céu e tal. E aí Jesus fala assim: aquele que quiser ser o maior, sirva a isso. Então, o servir, ele é humano, ele é propósito, ele tem que ser, ele tem que sair dela propósito, mas ele é totalmente divino. E por que isso é importante? Porque no mundo dos negócios, como que isso importa, né?
Porque quando a gente tem propósito no que a gente faz e a gente tem espiritualidade, as coisas fluem de uma forma diferente. E é isso que eu vejo vocês juntos. Então, minha próxima pergunta para vocês é: qual é a. Eu não vou dizer importância, não é essa a questão. Eu quero entender assim: o que é Camila? O que é Larissa? O que é o escritório Confiança? Se tirar a espiritualidade das duas. Eu acredito que se tirar Deus do centro, não é nada. O escritório de confiança não existiria. Porque o escritório de confiança nasceu de um propósito e de uma promessa do Senhor nas nossas vidas. E desde quando a gente constituiu, né, até quando Deus me apresentou a Larissa, e eu sabia que era a promessa dele para nos unir, para a gente hoje constituir a sociedade do escritório de confiança. E sem ele, a gente tem visto cada detalhe, cada coisa que acontece, a gente vê a mão dele agindo sobre nós, né. Então, assim, ele é o dono, ele é o centro de tudo lá. Se ele for tirado, eu também sabe. Porque na minha vida, se você me perguntou: "Quem que é a Camila hoje?", eu sou essa pessoa, eh, que Jesus me provou muito. Muito, muito mesmo, para me chegar até aqui, onde eu estou. E até aqui ele tem me ajudado muito. Eu sempre comentava com a Larissa, eu sempre comento lá, que assim, eu sempre pedia nas minhas orações que eu pudesse um dia ter um emprego, que eu conseguisse falar do nome dele sem ninguém olhar feio para mim, ninguém, o patrão achar: "Ah, você tá perdendo tempo. Por que você perdeu tempo falando sobre isso? Você tem que trabalhar". Então, assim, já passei por muito patrões que eram dessa forma, e eu sempre nas minhas orações, ali de cabeça baixa, eu pedia para o Senhor, falava assim: "Senhor, um dia que eu possa, estar num lugar que eu possa ser eu de verdade, que eu possa levar esse amor que um dia eu senti, né, que esse amor que mudou completamente a minha vida, a partir do momento que eu conheci quem Jesus é e o que ele faz na minha vida todos os dias". Então é por ele é o centro, é por ele, é para ele, todas essas coisas. Então hoje a palavra que me resume é essa. Essa fé que eu tenho, né, na minha caminhada, momentos muito difíceis, muitas provações, mas ele me guiou em cada passo. E ele é minha inspiração diária. Eu sou apaixonada por Jesus, como você sabe, e sabe, eu não tenho nem palavras muito para falar, mas ele é o centro do nosso negócio e ele vai ficar lá todos os dias, todos os momentos com a gente. É lá. Sim, o que falar depois disso, né, porque ela a Camila Resumiu. é bem demais, muito e eu me inspiro muito nela nessa parte. Eu também sou muito Deus, Jesus, sou muito espiritualizada, mas eu venho aprendendo muito com ela, a cada vez mais, a me aproximar de Deus. E, sim, sempre existiu na minha vida, mas ela vem me ensinando a cada vez mais esse amor de Deus, assim. Eu aprendi através dela, fui para o acampamento através dela. E conheci ela uma semana antes de eu conhecê-la. Eu fui me confessar aqui em Colorado. E eu não estava vendo solução, assim. Eu estava 2 anos já em casa, sem trabalhar, que eu mudei para Colorado. Eu comecei a chorar. Fica interessado. Aí eu Suar é livre. Aí eu falo assim: "Você tem que se aproximar de pessoas da igreja, de Deus, assim, só assim pra você que assim você vai conseguir, né, se colocar no mercado novamente e tal". E aí uma semana depois, exatamente na próxima sexta-feira, ela entrou em contato comigo e me conheceu, começou a trabalhar junto, e aí a história a gente vai contar aqui mais um pouquinho ao longo do episódio. Mas é isso, Deus é o centro de tudo mesmo, e Lari, eu acredito muito nisso. Primeira vez que eu entrei no escritório de vocês, eu falei o seguinte, conversando lá com vocês, Camila, é,
fazendo toda a parte dela. Mas bem, falando, tava com a Camila, aqui tá. A gente conversa. A gente conversando, você, acho que. A live tava, mas tinha mais alguém. E a gente sendo feliz e tal, beleza. Daqui a pouco tem uma reunião com vocês, né? Aí eu já estava sozinho. E no meio, a gente falando de estratégia. Sim. A gente falando de estratégia, a gente falando de dados. Você é técnica assim como eu, então você sabe exatamente do que eu tô falando. A gente tava falando de estratégia, de dados e plano, não sei o que. A Camila me solta, não, Deus, não sei o que, nada. E eu falei, beleza, deixa eu entender esse aqui, né? Ok. Beleza. Não, eu falei, tá certo, é isso. Segunda reunião, voltamos, plano, estratégia, mostra plano, planilha, abre computador, dados e vamos, e é isso aqui, 3 meses, 6 meses, 9 meses, essa é ação, não sei o que, a Camila, não, porque Deus, não sei o que, né? E eu falei, tá, peraí, tem um negócio diferente aqui, deixa eu entender, você sempre for mais, Sim. não, é como você mesmo falou, você está aprendendo a se aproximar agora, você sempre foi próximo de Deus, agora está se reaproximando ainda mais. E você também já é mais quieta, né? Mais na sua. Então a Camila já estava expressando ali. Eu falei, não, tem algo muito forte aqui. E o engraçado é que a gente estava falando, como eu disse, de estratégia de números. E a Camila trazendo Deus para dentro do escritório, trazendo Deus para dentro da estratégia, trazendo Deus para dentro de tudo. Ali, eu vou contar algo para vocês que vocês talvez não saibam. Eu gosto de fazer minhas orações diárias também, fazer meu devocional, ler a Bíblia e tal. Faço isso todos os dias, às 5 horas da manhã. E eu falo para Deus assim, quando eu termino de fazer meu devocional, eu oro e falo para Deus assim, Deus, esse negócio é o seguinte, hoje eu tenho que comer, que eu sou, né, pirada da cabeça, daí eu vou fazer alguma coisa que o senhor não quer, então o senhor me acompanha, me fazer tudo que tá na tua vontade, sim. E que eu seja a resposta, a resposta sua para alguém hoje. Então, que dê tudo certo, né? E beleza. E logo segui a vida. E todos os dias faço isso, às 5 horas da manhã, dependendo do dia, dependendo da onde eu esteja. Passei uma fase da minha vida de 2000 acho que final de 2024 para meio ali de 2025, bem complicado por questões de saúde. Foi onde eu tive que dar uma virada de chave na minha vida, né, em questão de saúde e tudo mais. E volto com tudo ali para perto de agosto, setembro, para o escritório. Voltei com tudo e voltei com tudo mesmo. Falei assim, eu vou regastar isso aqui agora, vou fritar a cabeça das pessoas, eu adoro isso. E peguei logo a Érica, né? Posso falar dela sem medo aqui, porque ela já está em todas as minhas plataformas. E a Érica é uma pessoa maravilhosa de sucesso, vai lá e me dá resultado em 15 dias. E eu falei, uau! E depois da Érica, Deus vai mandando, vai mandando, vai mandando. E que antes parecia que eu tinha meio que me perdido ali por questões de saúde, tinha dado um pause. Voltamos com tudo, assim. E eu todos os dias falando, Deus, que eu seja a sua resposta para alguém, que eu seja a sua resposta para alguém, que eu seja a sua resposta para alguém. Aí quando vocês entram na minha vida, eu não sei se eu fui a resposta dele para vocês, porém, vocês foram a resposta dele para mim. Quando toda hora eu escuto Deus dentro daquele escritório e eu falo, mas o que está acontecendo aqui? E aí, um dia eu chego em casa e Deus me toca e fala assim, o negócio é o seguinte, filho, você pode fritar a cabeça das pessoas no escritório, mas você também precisa, não só do seu funcionário employee e tudo mais, você precisa estar perto de mim. E eu vou te colocar pessoas cada vez mais capacitadas para isso. Aí eu fecho o contrato com vocês, passa, acho que não deu uma semana, meu irmão faz acampamento. Meu irmão é minha única família de sangue aqui, falando de sangue. Sim. Meu irmão faz acampamento, vou transformado, inspira outras pessoas, inclusive a Pietra. Pietra vai, faz volta transformada. Eu comecei a olhar ao meu redor e falei, eita Deus! Como assim? E toda vez que eu entro no escritório, que a gente fala de Deus, a gente, enfim, né? E, como eu disse, não, eu queria contar isso pra vocês porque não sei se eu fui uma resposta de Deus pra vocês, mas vocês foram uma resposta de Deus pra mim. O sentido de chega mais perto, Sim. vamos caminhar junto.
como eu tenho algo melhor para você e as portas têm se aberto. Você acabou de perguntar para mim nos bastidores, cara, como é que você construiu em 15 dias? É Deus mesmo. Ah, mas teve pintor, mas teve não sei o quê, mas todo mundo sabe que para um cara me entregar uma prateleira dessa, ele leva mais que um mês. Uhum. Tá entendendo? Todo mundo sabe que para fazer um painel desse, o cara me demora mais que um mês. Todo mundo sabe disso. Mas eu falei, não, a gente tem um propósito, a gente tem metas, está entregue na mão de Deus e Deus vai agir. Sim. Então vocês são essa pessoa, são essa pessoa inspiradora, traz isso. E não só comigo, aposto que com pessoas que vocês convivem também. Então, nesse quesito, simplesmente não pare. Sim. A agência falando, né? E a gente conseguiu abrir o escritório nosso também com 20 dias. E para uma na mente, falando, as pessoas, não é possível que vocês vão conseguir abrir. E assim, eu, Camila, eu sou uma pessoa muito ousada. Eu acredito muito que as coisas darão certo. Então, quando a pessoa fala: "Ah, mas isso aí você tá sonhando demais, tá sonhando grande demais, isso não é", e parece não, eu sinto Deus falando: "Não, vai minha filha, vai. Vai, eu tô lá na frente. E se for para você, eu vou te entregar muito mais". E o que a gente tem vivido é muito ele tá me honrando muito mais aquilo que um dia eu pensei, que um dia passou na minha cabeça que ia me honrar, sabe. E nas minhas dores, nas minhas lágrimas, nas minhas orações de madrugada, eu chorava, pedia, suplicava, pra ele. Eu só tinha ele naquele momento, e foi suficiente para mim, porque às vezes a gente pensa: "Ah, eu preciso de tal fulano, preciso de tal", mas a presença de Deus na minha vida basta, porque ele me tirou lá do fundo do poço. Né, de se eu falar pra você o que eu já passei, se fosse, humanamente eu não conseguiria, mas a mão dele estava sobre a minha vida, e continua sobre a nossa vida. E a gente, né, quando a gente pensou em abrir o escritório, a gente foi em alguns lugares para alugar algumas portinhas, vamos começar pequenininho, né. E a gente foi ver algum lugar, eu nem cheguei ver, a Larissa foi ver outro lugar, ela chegou: "Camila, não dá certo". Lá na banheiro passa ali no meio da sala, ainda do lugar que a gente vai atender, e eu falei assim: "Nossa, mas é que tem outro lugar lá". "Ah, mas eu acho que lá a gente não consegue". É muito caro, é muito grande, Leva um status em cima do lugar. e a gente falou assim, eu falei nas orações com Deus, eu falei assim: "Meu Deus, será que você vai me entregar isso?". E às vezes a gente duvida ainda do que Deus pode fazer, só que lá no fundo falava: "Vai lá, vê", né. E a gente foi, e deu tudo certo, e quando a gente entrou naquele lugar, falou assim: "Senhor, é muito mais do que aquilo que a gente já pensou e cogitou em começar o escritório". Sim. E a gente tinha, a gente em 20 dias, a gente conseguiu colocar funcionando aquele escritório, e a gente estava inaugurando, junto com a nossa família, com nossos amigos. E até o nome do nosso escritório Confiança, foi inspiração de Deus, pela intercessão de São José, que a gente é devoto. Então, nas nossas orações, a gente colocou o nome em oração: "Senhor, qual que vai ser o nome do nosso escritório?", né, e Deus confirmou que seria o nome Confiança. Ouçam, né? Então, não tem como falar que Deus, né, está lá desde sempre, né, na nossa Isso é muito bom. Isso é muito bom. E você falou do local, eu lembrei. Eh, eu achei, até então, antes de conhecer vocês, que você já tinha um escritório, não que vocês estavam abrindo ainda. Sim. Daí, conversando com vocês depois, vocês falaram: "Ah, a gente abriu aqui e tal". Eu falei assim: "Começou logo em tal lugar, não, 2". Mas é bem isso, né, a gente o fico do empreendedor é isso, a galera que tá de fora só vê os tombos, né, só vê as pingas, não vê os tombos, né. É isso. Acho que é esse o ditado. É. Enfim, então só vê a gente no lugar X, só vê a gente, fazendo determinadas coisas, nossa, como tá chique, nossa, como tá legal, nossa, como não sei o quê, mas não vê as frentes em clara, não vê as angústias, não vê as ações, não vê as renúncias, não vê as estratégias, a dor de cabeça, enfim, né. E você falou de renúncia, é algo extremamente importante, a gente falou sobre isso, acho que no primeiro podcast, se eu não tô enganada, que, poxa, às vezes para a gente crescer profissionalmente, a gente precisa não deixar outra coisa de lado, não é o deixar, mas querendo ou não, aquilo não tem a mesma atenção que a gente dava antes.
né? Até porque daí a gente tá focando em crescer uma empresa. Então, cara, quem é que quer deixar o filho em casa? Quem é que quer passar o dia inteiro fora de casa? Quem é que quer chegar em casa e levar o trabalho para casa? Tipo, ninguém quer. Mas quando a gente fala, vamos empreender, a gente assume isso, né? Sim. A gente assume esse risco. E é bem que essa galera de fora vê o quê? Vê o local. Depois vê que você mudou de local, que você cresceu. Depois vê que começou com 6 e agora já tem equipe. Depois vê que a carteira era X e agora a carteira é Y. Então as pessoas veem isso, mas não vê todas as renúncias e os desafios que vocês enfrentaram. E aí eu já aproveito o gancho, vamos falar então um pouquinho agora dos desafios, né, e as soluções também que vocês criaram ali para passar por esses desafios. O empreendedor hoje no Brasil, ele enfrenta, inclusive, um desafio que vocês resolvem, que é a receita, que é a tributação, que é todas essas paradas aí, né? Tem quem aguenta. Esse é um dos. Depois enfrenta a questão de caixa, depois enfrenta a questão de não saber lidar com o dinheiro, com o financeiro, né? E também enfrenta a questão com a equipe, que hoje é um grande desafio aí para os empreendedores. Quais foram os desafios que vocês enfrentaram de um ano para cá, de quando vocês começaram a empreender? Vocês vão fazer um ano agora em julho, em junho, né? Junho. Dia 6 de junho? 7. Dia 7 de junho faz um ano. Legal. Então, tá bem perto aí. Nesse ano que vocês estão atuando, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram? E depois, vocês falam isso, depois eu quero fazer outras perguntas em relação a isso, perguntar assim, questão de solução e tudo mais. Eu acredito que o maior desafio que a gente teve, eu acho que foi isso que a gente comentou, da gente deixar, às vezes, alguns prazeres, né, temporários, para poder viver, de fato, que a gente acreditar que a gente está construindo algo grandioso, que isso não é perder tempo, né? Às vezes, quando eu tô lá na minha casa, às 10 horas da noite, 11 horas trabalhando, para poder, no outro dia, conseguir atender o cliente e falar assim: olha, eu consegui ver a sua situação. Porque, igual a Larissa comentou, no começo a gente preza muito por isso, da gente te atender rápido e de uma forma simples e prática. Que o cliente lá, ele possa entender o que a gente está resolvendo. Né? Então, assim, quando a gente coloca isso em primeiro lugar, querendo ou não, a gente também corre aqui bastante. A gente trabalha o dobro para conseguir entregar esse trabalho. E eu acho que assim, o maior desafio para mim tá sendo esse, porque graças a Deus a gente está crescendo, está tendo bastante demanda, e a gente, como a gente gosta de servir o cliente de uma forma mais rápida, a gente tem que dispor um pouquinho mais de tempo nosso. Né? Eu concordo. Sim, e os desafios, além de ser mulher, né, que mulher tem toda uma bagagem extra, digamos assim, vem o preconceito, mercado de trabalho, querendo ou não, ainda tem, né, não muito, diminuiu, mas ainda tem. Existe. Tem a questão de família, filhos, né, às vezes a gente acaba até se deixando um pouco de lado. Sabemos que é uma fase que vai passar, mas por conta de, graças a Deus, o volume, assim, tá bem alto de serviço, a gente tem que se dedicar a mais. O horário comercial não dá conta, não supre isso. Então, é fim de semana, feriado, à noite. Então, os desafios têm sido esses. Eu entendo totalmente o que vocês estão falando, assim, questão de renúncia. De um ano e meio pra cá, quando eu comecei a cuidar melhor da minha saúde, né? Eu parei com determinadas coisas. Por exemplo, cafeína. Eu tomo, sim, um cafezinho de vez em quando e tal. Mas eu tento evitar, principalmente depois das 3 da tarde. Energético também e tal. Deixa ali no cliente que eu presto serviço essa semana e falei pro colaborador, assim, dele lá. Se eu não energético hoje, vamos tomar comigo? Monster, né? Lá até parece me dar um bolo no negócio. Aí ele, vamos tomar. Aí o outro representante falou: o que que tá acontecendo com você? Porque eu não tomo, mal tomo água, né? Quando eu vou lá. E daí ele falou assim: o que que tá acontecendo com você? Eu falei: cara, eu tô 2 semanas trabalhando. Ó, pra você ter noção, a gente tá aqui gravando hoje e de manhã eu fiz um story, tive que fazer uma consulta também, online, porque saiu
ferida na minha boca. E daí eu falei assim, cara, mas fazia 1500 anos que isso acontecia, tipo um afta, só que um pouquinho mais inflamado, assim. E daí o dentista ela falou assim, isso aí é... O seu corpo tá estressado. Sim. Não que eu esteja estressado e não que o serviço esteja estressado, porque eu amo trabalhar, de verdade. Quem me acompanha sabe, eu trabalho todos os dias. Ela falou, mas o seu corpo está estressado, então pedindo pra você parar. Então ele começa a te dar alguns sinais, e esse foi um doce. Falei, sério, que isso? Então ele passou uma porrada, essa porrada amarra, louca, é horrível, enfim, aquele rolo todo. Tá. Beleza, estamos aqui. E daí eu falei, nossa, momento propício, né? Tem 10 episódios pra gravar, vai logo acontecer isso logo hoje. Mas tudo bem, tudo ok. E daí eu parei pra prestar atenção. Depois, ó, enquanto estava lá passando a rebolando de frente com o espelho, eu parei pra prestar atenção e falei assim: veja bem, eu tô há 2 semanas trabalhando diretão, sábado, domingo, mas aquela chuva que tava aqui maravilhosa, boa pra dormir. Sem dormir, assistir série, eu tava trabalhando aqui no estúdio. Então, sabe, trabalhando 2 semanas direto, sem parar, o corpo pedindo para parar, eu tomando energético, voltando para um hábito que já tinha parado, que me faz mal, né? Ou seja, tô renunciando novamente uma questão que é a minha saúde para que dê certo uma outra questão que é o profissional. Então, acredito muito que o maior desafio que uma pessoa pode enfrentar quando ela resolve empreender é a questão de conciliar. Conciliar a empresa com a vida dela. E é aqui que muitos falham, porque às vezes só olham para a empresa. E aí, obviamente, não dá certo em casa. Às vezes só olham para casa. E aí, obviamente, não dá certo a empresa. Então, a palavra certa seria conciliação. A gente falou isso, acho que no primeiro episódio, com a Vanessa, maravilhosa, e ela tem propriedade de falar sobre isso, porque ela viveu tudo isso também na prática, né? Hoje está em outro patamar, mas, cara, você aprender a conciliar, que é o desafio. É. Exemplo, hoje você está aqui com a gente, você está, né, passando por uma questão pessoal, assim, a tua casa, com a tua filha. Então, poxa, e aí? Eu faço um compromisso, eu fiz um compromisso, eu vou porque eu fiz o compromisso e a questão profissional, ou eu fico e falo e vejo meu filho, fico com meu filho e tal. E sendo mãe, como você mesmo falou, traz uma carga que é ser mãe, né? Quer ser mulher, quer ser mãe, quer ser esposa, quer estar presente, que tem daí uma casa, vem um monte de carga de local certo. Aí a hora que você começa a se questionar, tô fazendo a coisa certa, tô no caminho certo, eu deveria ter feito isso, é para mim fazer, para mim continuar, né? E daí todas as questões. Aí a gente volta no nosso assunto de novo, e daí é quando a gente olha e fala assim, como é que eu sei se eu tô no caminho certo? Além do propósito, é só Deus que pode te responder isso, né? Sim. Quando ele te dá força, quando ele faz você continuar, quando, enfim, você aprende a lidar com essa conciliação, e até mesmo quando a tua família passa a entender isso, né? Sim. Então, eu concordo super com vocês, quando vocês dizem que o desafio de conciliar a vida pessoal com o empresarial é difícil. Agora, suponhamos que vocês conciliaram. Tá dando tudo certo em casa, dando tudo certo na empresa. Quer dizer, tá dando tudo certo na empresa, sim. Ok, estamos ok na empresa. Sim. Poxa, a hora que eu pensei que ia, não foi, Cássia. Por quê? O que aconteceu? Ah, aí eu quero que vocês me respondam. O desafio agora que vocês se vêem enfrentando é o quê? Cara, preciso crescer e não tenho equipe? Exemplo. Tá? Isso são só exemplos. Preciso crescer e não tenho equipe. Preciso atrair mais cliente, mas não consigo fazer esse controle. Tá entrando no dinheiro, eu não sei como fazer a gestão. Não é o seu caso, não é o caso de vocês, que temos aqui, além de uma contadora, uma administradora, mas é só exemplos, enfim. O que vocês veem hoje que é um ponto que, se ainda não é um desafio para vocês, se ainda não é um problema, pode se tornar se a gente não antecipar e não tomar um cuidado, de olhar, de repente, mercado, tributação, governo, todas essas coisas. Tem a questão da reforma tributária que está batendo na porta e a gente está se especializando já, correndo atrás de curso, mentoria, treinamentos, porque é tudo muito novo, né? O cenário é novo, cada empresa vai ser de um jeito, a análise é muito individual. Então tem a questão da reforma. Eu penso também na questão de a gente ainda está um pouco no operacional, então a questão da prospecção de cliente ainda a gente não consegue fazer do jeito que a gente gostaria. Então, essa
é um dos desafios, e a reforma no cenário atual, né? Não vou entrar no mérito aqui de governo, mas o cenário atual do comércio brasileiro em geral, sim, tá tendo bastante reclamação, sim, por parte até dos nossos clientes. E eu acho que é um político, né? Mexe com as pessoas antes de hora de falar. É isso mesmo. Então, Muitos feriados, ano político, onde como feriado caindo em datas que prolongam, sim, né? Então, aí a gente vê uma galera tendo as mesmas despesas, porque o empresário não deixa de ter despesa, porque como que é o que eu sim, feriado, sim. não Então, para. a gente vê a galera tendo menos despesa, com menos tempo para trabalhar, com menos estratégia para vender, com mais desafios em relação ao governo e tudo mais, né? Mas você considera, por exemplo, Larissa, então, que a reforma, ou até mesmo a política, Uhum. pode ser algo que interfere na empresa de vocês ou não? Interferir diretamente, não, porque a gente tem toda a preparação que a gente faz, né, através de cursos, especialização, para vender da melhor maneira o nosso cliente. Mas indiretamente, o cenário pode acontecer de um comércio, por exemplo, ficar um pouco mais, cair um pouco o movimento, isso afetar o nosso cliente, assim, pode acontecer indiretamente. Que acaba sendo, né, Cássio, uma corrente, né? Quando o cliente nosso lá começa a não conseguir bater as metas, as vendas, aí chega um funcionário, uma demissão, e às vezes até mesmo até fecha as portas, tá bom? E quando fecha as portas, né, nós acabamos também, né, sentindo e sendo atingidas, né? Porque daí, né, é o cliente que deixa de fazer parte, né, da nossa história. Então, igual a Larissa falou, acredito que indiretamente Pode você impactar, né? É mais ou menos assim. Vamos citar um exemplo de uma loja de calçado. Não, vamos citar um exemplo de uma loja de bicicleta, vai. Se a pessoa, acho que vai ser mais prático assim, se a pessoa, se tem vindo um movimento onde a pessoa, tomando um alojado, por exemplo, ela vai emagrecer e ela não precisa andar de bicicleta, a tendência é que a venda caia, assim, né? Mas não que isso vai fazer com que a loja feche ou tenha um desafio direto, né? Ah, nossa, vendeu um cigarro, não vou mais fazer bicicleta. Não, tem nada a ver com o assunto, mas pode ser que afete alguma coisa. Então, no caso de vocês, é uma reforma, uma mudança de governo, ou até mesmo as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo e tudo mais, pode te trazer um desafio, mas não significa que vai, porque ele pode ser indireto. É mais ou menos isso. Isso. Legal. E daí vocês estão numa posição privilegiada, que é o quê? Vocês prestam serviço para outras empresas, certo? Então, vocês têm o prazer, a- enfim, vocês conseguem ver quando uma empresa está performando bem, quando ela está performando mal e tudo mais. E o que vocês percebem que mais atrapalha o cliente de vocês hoje? eu acredito que é a gestão. Comercial financeira. É a maioria. Ai, se todo mundo pensasse assim, eu tava. Se todo mundo pensasse assim, eu tava feita. A maioria que chega para nós, clientes, é não conseguir estar fazendo a gestão da própria empresa, não consegue lidar o que precisa fazer para vender mais, o que precisa, o dinheiro mistura a conta PF com a conta PJ, e vai pagando boleto, vai misturando tudo, no final das contas eles não sabem quanto que deu o lucro da empresa, acaba devendo na empresa, acaba devendo no pessoal, então assim, hoje demanda muita falta de estratégica mesmo, gestão financeira, eu acho que é isso que tem mais impactado, assim. E a gente Falta de organização financeira, forte isso. tem olhado fora da caixa, né, através de parcerias e trouxendo novas estratégias para o nosso cliente, oferecendo novos produtos para ajudar na organização financeira também, não só a parte contábil. Então, vem trazendo um resultado bem bacana, assim, tem tido um retorno bem legal dos clientes, dessa parte financeira também, empresarial. Isso é muito positivo, e esse é um diferencial, né? Porque ah, há 7 anos atrás, a gente está em 2026, isso mesmo, 7 anos atrás, 2020, 2021, tinha acabado de me formar, e, enfim,
vou atuar nessa área, agora eu já me identificava muito, mas como uma boa administradora, né, Larissa, o que que a gente faz antes? Vai planejar, vai estudar mercado, vai estudar público, vai estudar não sei o quê, enfim, a gente vai ter um planejamento antes de colocar Sim. coisa em prática. E num desses planejamentos eu fui entender o comportamento do meu potencial cliente, né? Fui entender o meu cliente. E aí, numa dessa, eu entendi, cara, existe muita demanda para financeiro. Porém, existe muito, mas muito mesmo. 99% dos casos de quebra de empresa hoje é financeiro. Bom, 99%. E tem outros 1%, né? Porém, a conscientização de que é isso é que dá mais trabalho. É Sim. você mostrar para o cliente que é a falta de uma gestão financeira, você mostrar para o cliente que é o fato de que ele usa o cartão de crédito da PJ para comprar coisa pessoal. É você mostrar para o cliente que a empresa dele não paga conta de luz da casa dele. Esse é o mais difícil. E eu até brinco com o pessoal aqui que eu atendo, que eu falo assim: você sabe que você está roubando tua empresa fazendo isso? Eu brinco com eles. Elas falam assim, mas a empresa é minha, então não tem problema, eu vou roubar de empresa. Aí eu falo, Deus. Então, assim, colocar isso dentro da cabeça do empresário para ele entender que a empresa dele, para ele ser rico, a empresa dele precisa ser milionária. Para ele ser milionário, a empresa precisa ser bilionária. A empresa, então, pode assimilar assim. É assim que funciona. Quando a tua empresa tem um caixa, você está numa vida ok. Quando a sua empresa ficou rica, você está numa vida confortável. Quando a sua empresa é milionária, você está rico. Quando a sua empresa é bilionária, você está bilionário. É assim que funciona. E não ao contrário, né? E essa é a mentalidade. Esse foi um dos motivos de eu querer gravar o podcast. Foi um dos motivos. O outro motivo é que um outro problema que eu enfrentei também foi, muita gente tem problema financeiro, muita gente quer arrumar o financeiro, mas a pessoa não tem dinheiro para pagar. E aí, como é que faz? Né? Primeiro a gente arruma, depois não recebe. Às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Será? Né? Enfim, falei, vamos então levar o conhecimento para essa galera de uma forma diferente, Sim. né? Vamos levar de uma forma gratuita, eles colocam em prática, dá um resultado e quem sabe eles vão expandir, né? Enfim, então também é contribuir para a vida de outras pessoas. Mas o que eu ia dizer para vocês, assim, é que olhando para o financeiro, olhando para as empresas e percebendo que o maior problema deles geralmente é financeiro e tributário, porque muita gente também não sabe como fazer a declaração da maneira correta e às vezes lida com a contabilidade tradicional, que é enviar guias, né? Sim. Aí o que acontece? A pessoa tá lá lascada, não sabe, enfim, quando vê já piorou toda a situação. Quando entra no mercado um diferencial, é onde cresce. Então, vocês, me lembro exatamente o dia que a gente sentou lá no BR, eu perguntei assim, qual é o propósito? Aí depois de 40 perguntas, depois de 40 perguntas, 40 estudos, 40 não sei o que, a gente entendeu qual era o propósito. Não vamos falar, fica aí pra você que tá aí no caso, fica essa pontinha aí, qual que é o propósito? Enfim, mas a gente descobriu depois de muita investigação. No meu caso, eu falei, qual que é o meu propósito também? E aí, depois de me perguntar e olhar, e estudar e tal, eu falei, como que eu vou me diferenciar, né? E se você olhar hoje para as consultorias, mentorias financeiras, você vai perceber uma galera que trata só o número. Só que existe duas coisas por trás do número: o comportamento e a fonte. A fonte do número. Existem duas coisas, o comportamento e a fonte. Aí, a galera vai e trata só a planilha, trata só a conta corrente. Mas, se o comportamento do indivíduo continuar sendo o mesmo, não tem planilha que resolve. Não tem conta corrente que resolve. Aí eu falei, não, vamos resolver então o comportamento. Vamos tratar o comportamento com a planilha. É quando a gente trata compulsão, trata gatilhos e tudo mais, né? Através de outros cursos que eu fui me especializando. Olhando para a empresa, a mesma coisa. A gente precisa olhar o comportamento do empresário em relação ao dinheiro dele e a fonte do dinheiro. Muitas das vezes eu fui contratada para cuidar de um financeiro. Quando eu chegava lá, eu falava assim, e cadê o financeiro? São esses números. Eu falei, não. Você tem problema de financeiro, você tem problema de venda. Não é problema financeiro isso aqui. Porque o problema financeiro ele só se torna um problema a partir do momento que ele entra na conta. Mas se não está entrando dinheiro na conta,
É. Tem dinheiro, tem financeiro, né? Então, falei, não, você não tem um problema financeiro, você tem um problema de venda. Então, vamos tratar de novo a fonte ou o comportamento, e aí a gente vem com novas estratégias de vendas. Então, você olhar para o cliente dessa maneira é você entender, você olhar para o cliente e entender o problema que ele tem e como você pode ajudar ele a resolver na fonte, lá de onde surge o problema, é o que diferencia. E na minha visão foi o que vocês fizeram. Vocês abriram o escritório, tá? Existe 1.500 escritórios no Brasil. Pode te falar, deve existir muito mais que isso. O que eu faço para ser diferente? Vamos olhar para o cliente. Ele vai nos dizer. E 100% das vezes o cliente diz. Fala um pouco mais do escritório de vocês, né? Pra galera entender um pouco mais do escritório. E depois eu vou fazer uma última pergunta pra gente caminhar pro final. Fechou? Sim. O que vocês querem considerar aí sobre o escritório? História, qualquer coisa. Eu acredito que a gente tá no caminho certo, acho que a gente tá dando certo nessa isso, acho que a gente tá caminhando, a gente tá conseguindo demonstrar essa parte do novo, né, assim, de uma contabilidade, um novo conceito, né, como vamos dizer assim, que a gente trouxe para Colorado e região. Hoje a gente, 50% da nossa carteira são clientes que a gente atende, né, e a gente atende outros estados também, como São Paulo, né, a gente já fez baixa de empresa no Rio de Janeiro, então, graças a Deus, a gente está expandindo bem e a gente está conseguindo, né, levar esse propósito que a gente trouxe, né, para Colorado, que a gente poder atender, né, o nosso cliente da melhor forma, para que ele possa se sentir, né, eh, respeitado, para ele se sentir acolhido lá dentro do nosso escritório, que ele possa, né, ao entrar, né, ele sentir a presença de Deus. Eu falo de Deus de novo. Não, isso é extremamente importante. Ele sentir a presença de Deus, que lá, né, que aquela pessoa que entrar, que sinta esse ambiente leve. Sim, né, porque contabilidade geralmente traz aquela coisa séria, aquela coisa formal. Então, assim, a gente, né, e quando a presença do Espírito Santo, né, está, né, nitidamente, né, a alegria, a gente atende, né, que a alegria do Senhor é a nossa força, né. Senhor, eu, né, levanto todos os dias e penso nisso, né, porque às vezes, a maioria das vezes, o único testemunho que o seu cliente vai ver no dia é o que só assistir. Pode ser. Verdade. Isso é certo. E, né, então às vezes ele saiu de casa, às vezes ele tá só lá e a gente vai resposta pra ele. Ele falou assim, né, porque a gente já tem o feedback sobre isso. Hoje a gente tem, eu posso falar que eu tenho clientes que é como se fosse um pai para nós, né. Vai lá e fala assim: "Olha, eu vim aqui só tomar um café com vocês". E lá desabafa. Coisas que não fala com a esposa, às vezes não fala, né, e se sente confortável e abrir ali com a gente. E aí ele que chega às vezes uma cara fechada, desanimado, a gente vê que sai de lá alegre, feliz. Então eu acho que a gente está conseguindo deixar esse legado, essa mensagem. Então, às vezes, o único evangelho que ele leu lá no dia foi o nosso jeito. Então a gente preza muito por atendimento. E é isso, eu acho que sim, eu tenho que falar do escritório, né, claro. Eu me lembrei do que eu ia perguntar pra vocês. E assim, quando a gente fala de desafios que as empresas enfrentaram, a gente falou de várias soluções aqui, galera. Se a galera parar pra prestar atenção, tem bastante coisa aqui que eles podem aplicar na empresa deles e que vai dar resultado. Mas assim, Lara, eu quero que você responda essa, porque eu tenho certeza que você vai ter assim um checklist. Você vai dar um checklist pra galera. O que você considera que é muito importante a galera fazer em suas empresas para
passar por todos esses problemas que é normal do empreendedor, assim, que ele começa a empreender e tudo mais, os primeiros anos de empresa. Certo. São várias questões, assim, o financeiro é muito importante, como a gente comentou, ou ter um olhar para o financeiro, né, acho que foi você que postou esses dias, não olhar, tipo assim, olhei hoje, agora só daqui 2 meses. Olhar ter um olhar mais crítico. Eu que postei e você comentou, eu olho todos os dias, é normal, né? Ela lembrou das 10 da manhã aí. Agora só de 6 horas da manhã. Deixa eu só uma olhadinha no financeiro. Não se esqueça de alguma coisa. Eu não tô nesse nível, eu não tô nesse nível. Então, o financeiro é importante, ter um acompanhamento. 2 horas da manhã? Não, Deixa. entendeu? Já aconteceu, mas vamos falar essa parte. Aconteceu. Amigo do falando. Meu Deus, cara. Gente, a gente tem que tomar meu. Não, Alessandro, pelo amor, né? Já tem que tomar um remedinho, mas se acalmar, né? Eu tenho uma nova. Outro dia eu tive que pagar o IPVA às 6 da manhã, aí o banco suspeitou de fraude e bloqueou meu aplicativo. Porque às 6 da manhã eu tava pagando IPVA. Porque ninguém é santo, ou seja, botar qualquer coisa que faz no dia. A pessoa entra no Instagram, a pessoa polui a mente dela, faz qualquer coisa, mesmo paga a conta, né? Na verdade, a gente deixa isso pro final do dia, às vezes não tem. Está decolotando, né? Financeiro, estratégia de venda. Se não tá legal, contratar uma equipe especializada, uma mentoria, uma pessoa especializada para isso. Porque aumentando suas vendas, às vezes você está focado só numa solução e pode ter várias outras para chegar no melhor caminho, aumentar as vendas e melhorar todo o fluxo da empresa. Equipe também é muito importante. Você olhar para a sua equipe, ter atenção para a sua equipe, ver o que está lá, ter o retorno deles, o que está acontecendo, o que está funcionando, o que não está. Porque uma equipe feliz, uma equipe que trabalha motivada, vai render muito mais. Então, acho que os 3 principais são vendas, equipe e financeiro. Perfeito. Gostei pra caramba. Todos os cursos e especializações que eu já fiz, MBA, todas essas bexiga aí, a maioria das vezes são 3 pilares: vendas, liderança. Eu, pra ser sincero, não lembro se o terceiro era financeiro. Eu não lembro, mas enfim, a maioria é bem isso que você falou. Vendas, finanças. Vendas é o coração da empresa, né? Não existe financeiro sem isso. Então, primeiro de tudo, você botar dinheiro pra dentro, através de vendas. Depois, você poder contratar uma equipe e especializar ela, né? Especializar ela, qualificar ela, isso mesmo. Para que ela faça outras tarefas também, como vendas, como operacional e tudo mais, né? E, e depois é o crescimento, é você pensar modelo de negócio. É o terceiro ponto. É modelo de negócio. E daí é ali que você vai começar a criar braços, a criar outros produtos, a criar outras coisas. Você vai, né, expandindo e fazendo o crescimento da empresa. Então, é isso. E é bem isso que você falou. Eu acredito que na vida do empreendedor hoje, ele vai enfrentar desafios. É impossível você empreender e não querer surtar e não precisar de um calmante, de um suco de maracujá em algum momento do dia. A pressão é muito grande. A vida do empresário é solitário, na verdade é essa, né? E vocês que são sócios, por exemplo, é maravilhoso, porque daí vocês têm alguém dividir as questões da empresa e tal. Só que agora pensa se você fosse empreendedora sozinha, se você fosse empreendedora sozinha, com todas as outras bagagens que você já tem. Vocês estariam sozinhas passando por isso, né? E não porque tomarem dó de você ou teu filho, não. É porque simplesmente ninguém entende o que um empreendedor passa no dia a dia. A verdade é essa. A gente te corta. Não, fica bom, né? A gente comentou isso hoje cedo, inclusive, que só quem tá passando não sabe, que não tem como colocar. As pessoas podem até entender, chegar próximo, mas saber exatamente o que é, não tem. Essa pressão que a gente tem de ter que dar certo, de fazer dar certo, de equipe, de modelo, de finanças. Gente, para a pessoa que não empreende, eu acho que ela escuta tudo isso assim, é loucura. E é sério, pra pensar, a gente faz mágica, né? Sim. Então, é bem isso, assim, a gente
enfrenta vários desafios. E aí você resumiu muito bem, dizendo que um empreendedor que acabou de começar, ele deve prestar atenção em vendas, finanças e aumentar a equipe. Perfeito. Eu estou fazendo isso muito bem feito, ela cresce, né? A verdade é essa, é claro. Tem no meio disso tudo, você precisa olhar fora da caixa, com o conteúdo que você usou, você precisa estar atento ao mercado. Ah, tem que ficar olhando para o concorrente. Não é olhar para o concorrente, mas você entender o comportamento do mercado em relação ao concorrente, em relação ao público, né? Então, é você entender ali o meio onde você está vivendo. Isso é normal, né? Enfim, até hipocrisia da nossa parte dizer que a gente não deve entender o comportamento de pessoas que fazem o mesmo que nós, sabe? A gente precisa estudar esse tipo de coisa também. Então, enfim, o Edson, tudo a gente tem das atribuições, das tarefas, mas vocês respondem-se de uma forma legal. E eu quero fazer uma última pergunta, Camille, essa eu quero que você responde, e depois eu vou pedir um negócio para vocês, e aí a gente caminha para o final, tá? Certo. A pergunta que eu quero que você responda é o seguinte: visto que você é uma pessoa extremamente espiritualizada e que isso faz muito bem para a marca de vocês, para o nome de vocês, para a empresa e para o propósito que vocês colocaram dentro do escritório, o que é Deus nos negócios? A pessoa que está nos assistindo, por que eu estou te fazendo essa pergunta? A pessoa que está nos assistindo, se ela entrou nesse canal, ela entrou nesse podcast, porque eu falo que aqui ela vai entender mais sobre os desafios de empreender, porque aqui ela vai aprender como pessoas que empreendem, situações, soluções e tudo mais. E aí, ela vê que a gente traz Deus. E aí ela fica, meu, ô, tá maluco? Porque não entendeu o propósito. Um dia você vai entender isso aí. Mas até lá, né? Até lá acontece muito dela questionando por que que a gente fala dessa forma, por que que a gente deixa Deus agir, por que que a gente pega a direção dele. Então, eu queria que você desse essa visão pra galera. O que que é Deus nos negócios? É até difícil, né, mencionar o que seria Deus, né, nos negócios. Mas eu acredito que seja a base, de quando as coisas às vezes não dão certo. Às vezes você tá ali no financeiro, você acha uma conta e não dá certo. E aí é o dia Deus, porque se você tiver a sua fé alicerçada nele, você vai olhar e vai falar assim: isso vai se resolver. Isso vai dar certo. Porque Deus está aqui. Então, quando vem a alegria, ele está. Quando vem, né, as tempestades, os ventos, né, igual naquela passagem, né, onde Jesus, né, está no mar e os discípulos estão lá na tempestade e o barco se afundando, né, e os discípulos todos com medo daquilo, né, e Pedro, né, com medo de afundar, né, e, e fala para Jesus: Jesus, eu estou se afogando. E Jesus fala: olha para mim, você não está olhando para mim. E Pedro, né? E Jesus pega e puxa ele. Então, essa cena, eu acho que tem muito a nos ensinar nos negócios. Porque quando está se afundando, às vezes, um negócio, se você tiver esse olhar e olhar para o alto, que é onde vem a nossa força, que é do alto, Jesus vai estar com você. E vai dar certo. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês, né, para a galera que está assistindo a gente, é isso. Que Deus é esse suporte, essa base, essa força que às vezes fala: ai, não vai dar certo. Não, se você tiver Deus, vai dar certo. Porque Ele manda muitas vezes as provações para testar a nossa fé. E confiança, né? E confiança, né? Gosto logo da vitória. Então, que é confiança. É você confiar sem saber o que está acontecendo. É você confiar. Deus, muitas vezes, você não precisa entender nada. Você só confia em mim. Olha para mim. E no caminho, né, ele só vai te permitir continuar. E no caminho, ele vai te curando, ele vai nos alinhando, e vai mostrando, vai mandando pessoas como respostas, né, como você disse, né, que a gente foi resposta, e você também foi, né, resposta para nós, né, na LinkedIn, né, e ele, outro dia eu estava, né, conversando, falei assim: a gente para e pensa, igual você também, fala assim: nossa, da noite pro dia a gente, né, virou tão próximo, e é tão boa essa conexão, tá fazendo tão bem para nós, para nossa empresa, como, né, empresários e como amigas, tá fazendo muito bem para nós.
Então é nesse caminho que Deus manda só você ir, só se mova, que no caminho ele te mostra. E assim, a gente não entende, né? Não entende, a gente não entende. Deus pede algo pra gente. Nossa, porque ou ao contrário, a gente quer algo. A gente enfrenta do nosso jeito, né? Que é do nosso jeito, e naquela hora, aí é quando a gente vai e ora e reza terça, faz novena e faz um janho, porque ela quer que Deus responda daquele jeito, não quer aquilo naquela hora. Aí Deus aparece e falou assim: é vermelho que você quer, eu vou te mandar azul. Aí você falou, aí você não entende. Aí lá na frente você entende que o azul valia mais. Fazer norte, que o azul que o azul era o mais importante, ou que o azul ia te levar para outro lugar, que você nem sabia que você poderia chegar, sabe assim? E aí você olha e fala assim, caraca, meu. Eu gosto muito de pensar quando eu falo assim, o que é Deus nos negócios? Eu não gosto de misturar Deus e negócios quando se trata de usar negócios para Deus, sabe assim? De usar Deus para os negócios no sentido de que, mas você tem que fazer, porque, assim, aquela barganha, que nem quando Jesus chega, que nem quando isso, que nem quando Jesus chega no templo, mete o pé nos negócios e fala, vocês estão fazendo isso aqui um comércio, né? Então, é essa parada que eu gosto de Deus e negócio, de relacionar. Porém, eu aprendi, né, a partir da minha criação, minha mãe, pessoa muito espiritualizada também, meu pai, enfim, meus irmãos. E eu aprendi na minha criação que a gente deve confiar em Deus. E que Deus, ele vai ou nos dar um direcionamento que não é o que nós estamos buscando, mas é o certo para nós. Ou ele vai enviar uma pessoa que nós não vamos entender o porquê daquilo e nem porquê passar por aquilo e a gente depois entende o propósito. Ou ele vai nos enviar situações desafiadoras. Você fala assim, não tô acreditando, cara. Uma hora dessa eu tô falando, não, Deus, é brincadeira, né? Aí passa uma semana e mês, um ano, você fala assim, nossa, entendi agora, né? Mas aquele momento, e Deus nos negócios é o quê? É quando você faz a tua parte. Você levanta, Sim. você levanta e faz, né? Você levanta e faz, e vem, vai pra cima e faz contato, e faz parceria, e vamos, que essa é a estratégia, eu quero crescer, e vamos olhar pro cliente, e vai, tenta, e parece que você fala assim, não, eu já fiz de tudo, Deus, agora contigo, né? Porque você fez a sua parte, e Deus vai fazer a dele, é isso que eu vejo que é Deus, que você gosta. E tem uma história muito legal pra isso, pra mim finalizar, que eu não sei se vocês já ouviram, mas eu quero contá-la aqui. Tava andando um sábio e o seu aprendiz. E eles estavam no meio de uma trilha. Daí eles vão ao porteiro, quebrada, zoado assim, e viu que tinha um caminho. Caminho, tinha mato alto e tal, mas viu que tinha um caminho. E tinha um porteiro. Falou, tá, tem uma porteira, tem um caminho, então significa que tem alguma coisa aqui. Eu quero, eu vou até lá. E aí o aprendiz disse pro sábio assim, o senhor tem certeza que tá feio esse lugar aqui? De repente, né, vai acontecer alguma coisa? Não, vamos lá, vamos tomar uma água lá e tal e tal. Chegou lá, ele viu uma casinha bem humilde, pequenininha, tudo quebrado, tudo zoado, tinha um cara, uma rede. Tinha uma criança brincando no quintal e tinha uma vaca no pasto. Já ouviram essa história? Não. Tinha uma vaca no pasto. Aí ele chega e fala assim: o senhor pode me dar um copo de água? O homem tá deitando na rede, levanta, pega o copo de água, dá pra ele. E ele, o sábio incomodado, fala assim: escuta, o senhor mora aqui? Sim, eu moro aqui. Aquela criança é teu filho? Ele é meu filho. E aí, como o senhor vive aqui? O que o senhor faz? Tu vem, daí tem uma porteira, mas não, aqui é o seguinte, aqui é muito simples, ó. Minha vaca tá aí, ela come um pasto, aí ela, de vez em quando, dá um leite aí, e aí eu pego o leite, faço queijo, a criança come o queijo, mas tá tudo bem, eu tô ligando, ligando. Legal. Muito obrigado pela água, tchau e beijo. Daí no caminho ele olha tua vaca, leva lá no precipício e joga ela no precipício. Aí o aprendiz olha pra ele e fala assim, mestre, você tá ficando louco? Como assim? Por que você fez isso? Que você jogou? Era muito sustento do homem. Aí isso, joguei, tá tudo certo. Passa um ano, ele passa pela mesma estrada.
E aí, quando ele olha, ele fala assim, escuta que não era essa aqui a porteira que a gente entrou aquele dia, o aprendiz, não, nossa, mas tá bonita, né? Tá bonita, tá branquinha. Nossa, você lembrando como tá verde? Olha como que isso aqui. Vamos entrar. Chegou lá, ele viu uma casa construída maravilhosa. Tinha criança, mas daí já tinha mais 4 vacas, tinha pé de não sei o quê, e aquela coisa mais linda, fazenda, a coisa mais linda mesmo. Ele bateu o palmo, pediu água, saiu mesmo. Ele falou, senhor lembra de mim? Eu vim aqui 1 ano atrás, te pedi um copo de água, o que aconteceu? Era uma casinha, tinha uma vaca. Então, menino, depois que você foi embora, minha vaca caiu no precipício. Fiquei sem ter o que comer. Tive que levantar, trabalhar. Aí trabalhei, ganhei dinheiro, gostei. E comprei outra vaca, essa outra vaca fez não sei o quê, comprei outro boi e, em resumo, o cara mudou a vida dele. Aí o médico olha pro aprendiz dele. O aprendiz falou assim, entende, mestre? Às vezes a gente tem que jogar a vaca do precipício. Seria. Então, veja bem, o que isso tem a ver com o que a gente está conversando? Às vezes Deus vai jogar a tua vaca do precipício. Aí você vai falar assim, perceba, caminho da história que você me contou, cheguei um dia e perdi o emprego, né? Jogou a vaca do precipício. Você falou, Deus, tá maluco, e agora? O que eu faço? Pra onde que eu vou? Aí Deus, calma. Aí você fala assim, então tá, então pra mim é pro escritório, não é? Aí São José responde, você vai, vou abrir o escritório, fechou. Aí você começa a procurar um lugar. Aí o lugar que você entra não vai, não dá certo. Eu estou Deus, peraí, ele, calma. Tô só é mais uma vaga que eu tô jogando no precipício. Ele te coloca em um dos melhores lugares. Sabe? Então, mas nesse meio tempo eu tenho que renunciar, é 1 ano trabalhando, eu tenho que renunciar, e meu filho, minha esposa, e a irmã, e o pai, e não sei o que, e tem que renunciar, porque eu tenho que trabalhar, tenho que trabalhar. Aí Deus fala, calma. E daí nesse meio tempo você para pra servir um acampamento, você para pra ir numa missa, você para pra alguma coisa, e Deus fala, calma. Então, aí ele cresce o teu escritório, aí ele te manda mais cliente, mais funcionário, um lugar maior, um lugar mais bonito. E você fica, sabe? Então, essa história, ela sempre me lembra como Deus pode agir. Às vezes ele vai nos jogar o que a gente acha que é mais valioso para nós, e o que muitas das vezes está travando a nossa vida, ele vai tirar da nossa vida. Sim. Às vezes ele vai mandar alguém, pode ser uma pessoa sábia, às vezes ele vai mandar uma situação, mas é Deus agindo, a gente precisa confiar. Meninas, também vou conversar com vocês, hein? Parece que foi muito só, mas igual. Vocês estão tranquilos? Estão mais calmos? Foi leve, né? Foi Igual. Gostou? Eu tenho certeza que o pessoal de casa vai gostar. Senta o dedo no like aí pra vocês curtir. Essas meninas aqui são crânio, cara. Ih, eu tô falando pra qual câmera? Legal. Essas meninas aqui são crânio. Vocês não estão entendendo. Eu gostaria de fazer mais episódios com vocês no futuro. E a gente falar mais disso aqui, falar mais de tudo que vocês conquistaram, mais de Deus, mais de boas estratégias que vocês fizeram, soluções que encontraram, enfim, tenho certeza que, assim como vocês foram a resposta de Deus para mim, vocês hoje vão ser uma resposta de Deus para alguém que vai nos assistir. Então, muito obrigada pelo papo com vocês, eu adorei. E quero também dizer para vocês o seguinte. A Pedra sabe. Esse podcast estava planejado desde o final do ano passado. Que legal. A Pedra assim, Pedro, eu vou te falar uma coisa. Eu falei pra Pedra assim, Pedro, eu vou te falar uma coisa. Eu conheci vocês, não foi no final do ano passado. Foi. No final, né? Foi em dezembro. A gente se conheceu em dezembro, fechamos o contrato em dezembro, começamos em janeiro. O podcast, ele estava planejado desde outubro, novembro. E aí eu falei pro Pedro assim, Pedro, seguinte, eu não sei o que Deus vai fazer, não. Porque eu tinha 10 pessoas. Eu falei, eu não sei como que vai ser a coisa aqui, mas eu preciso colocar as meninas pra criar. E como a gente sabe que Deus é maravilhoso, né? Sim. Uma pessoa, né, não deu certo, e eu falei, é agora. E aí, antes de a pessoa ter dado errado, eu falei, nem que eu faça o 11º. Foi. Falei, nem que eu faça o 11º, vou quebrar a minha regra de fazer 10 e vou fazer 11. Falei, mas eu vou gravar com elas. Aí a Beto falou, mas você já falou com elas, você elas topam? Eu falei, falei.
Lembra aquele dia lá tomando café? Eu falei, e aí, vocês estão pra gravar? Eu falei, falei, agora eu tô assistindo alguém. As duas vão comentar o episódio, alguém vai ter que assistir. E Deus é bom e realmente uma pessoa não deu certo dela participar dessa vez. Ela, se Deus quiser, participa no próximo, enfim, e aí tá tudo certo. Mas, assim, eu tinha esse planejamento de trazer vocês, porque eu vi muito potencial em vocês. E também essa questão, né, do propósito, da forma como vocês estão fazendo isso. Isso é admirável, isso é muito bom. Parabéns. Isso vai inspirar outras pessoas. Isso vai incomodar também as pessoas. E que bom, porque a gente está aqui mesmo para trabalhar e seja o que Deus quiser. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada pelo papo. Muito obrigada por tudo. Como eu disse para vocês, eu tenho certeza que a resposta que Deus vai falar com alguém através de vocês. Mas eu quero também que vocês se lembrem desse dia. Lembra que você teve que anunciar algo na tua vida hoje para você estar aqui, mas que você vai impactar a vida de alguém por isso. Lembra que você... Caramba, Cássio, o que eu vou falar? Né? Foi as perguntas que você vai fez essa semana. Ah, o que você quer que eu responda? Não, você vai ser você. Que talvez você criou um desafio, um conflito na sua cabeça, mas você esteve aqui. Lembra disso? E não só isso, meninos. Lembra que as pessoas vão ver isso aqui não só por me follower. Recentemente eu recebi uma mensagem de uma pessoa que estava vendo um vídeo de 2024. Sim. Semana passada, se eu não tô enganada. Então, vocês vão estar lá. E quando as pessoas quiserem, elas vão acessar. E elas vão ouvir vocês falando, vão ouvir a história de vocês, a experiência de vocês. E nesse momento vocês podem estar inspirando, impactando e mudando a vida de pessoas. Pensando nisso, eu preparei uma lembrança para vocês pôr onde vocês quiserem, lá no escritório, ou na casa de vocês. Isso aqui é só uma lembrança para quando vocês olharem para isso. Perdão. Para quando vocês olharem para isso, vocês se lembrarem. Nesse dia, a gente impactou a vida de alguém. Ai, legal. Tem o nome de vocês aí. Amém. Não tá escrito copinha. Ai, carinho. Obrigada, cara. Chama isso. É só uma lembrança. É só uma lembrança para que vocês olhem e, poxa, nesse dia aí a gente contribui com a vida de alguém. Porque esse é o nosso propósito aqui no Faz Nada, tá bom? Muito obrigada. Eu me agradeço. Olhem para essa câmera aqui, deixa uma mensagem pra galera e depois a gente já finaliza. Eu gostaria de deixar para vocês que você que tá aí, né, assistindo a gente, que você tem um sonho, que você, né, às vezes quer empreender e você tem medo, né? A gente quer dizer para você que você precisa dar o primeiro passo, né? E Deus coloca o resto. Você só precisa ir. Essa é a minha mensagem que eu tenho para vocês. Você consegue. Eu queria agradecer primeiramente a Cássia pelo convite, adorei. Assim, superar os desafios, porque para mim falar em público é muito difícil, falar para as câmeras também. E queria deixar uma mensagem que eu sou uma prova que, assim, é possível, porque eu também tinha muito medo de empreender, porque eu sempre trabalhei, eu não, assim, numa outra oportunidade, se Deus quiser, a gente vai contar mais detalhadamente a nossa história. Eu sempre trabalhei como CLT e sempre tudo programado, né, como uma boa administradora, tudo muito calculado e planejado. E empreender talvez não seja dessa maneira no início, né? É um pouco mais desafiador. E a gente tem que olhar para a empresa, como a Cássia falou, primeiramente, e depois para o sócio. Então, a empresa tem que crescer. Mas confiem, acreditem nos seus sonhos, no seu potencial, porque a gente tem muito potencial e muitas vezes a gente não acredita nisso, mas confie em Deus e siga o seu propósito, que dá tudo certo. Legal, muito bom, parabéns. Muito obrigado pela tua companhia até aqui. Prazer enorme ter você como parceiro, assistindo a gente, ouvindo a gente. Eu disse pra vocês, eu prometi que as meninas eram espetaculares e foi, cara, foi um episódio extremamente emocionante. Obrigado mesmo. E adorei conversar com vocês, adorei ouvir vocês, ouvir lados que eu ainda não tinha escutado, história que eu ainda não tinha escutado, isso foi extremamente importante. E o meu conselho pra você é que você só faça. Só faça. Seja lá o que você precisa fazer.
É só assim que você vai alcançar aquilo que você almeja. Tem caminhos mais fáceis, tem caminhos mais rápidos, tem formas de você adquirir conhecimento, mas você precisa, em qualquer dessas opções, você ainda precisa levantar, agir e ir para cima. Então, esse é a minha fala para você. Meninas, para a gente finalizar, a ideia é a seguinte: eu conto até 3. 1, 2, 3. Nós 3 olhamos ali para aquela câmera e nós falamos, levanta e faz. Porque esse é meu lema. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que isso dá certo. Então, é assim que a gente finaliza aqui o episódio. Combinado? Combinado. Então, no 3, tá? 1, 2, 3. Levanta e faz.